Nesta aula, abordaremos as expressões de concentração ppm e ppb. ppm é parte por milhão e ppb é parte por bilhão. Então, são expressões de concentração de uso relativamente restrito a soluções muito diluídas, né? Nas ciências farmacêuticas, aplicada basicamente a contaminantes, sejam eles ambientais, por exemplo, para expressar a concentração de metais pesados no rio, por exemplo, né, ou no solo. Também para expressão de concentração de contaminantes em alimentos, então, por exemplo, a concentração de alguns pesticidas em alimentos ou os próprios metais pesados em alimentos, assim como também a contaminação de animais. Então, a concentração de mercúrio na carapaça de alguns crustáceos, como o caranguejo, por exemplo. Tá bom? Então, são expressões de concentração de uso relativamente restrito e há basicamente ou soluções muito diluídas ou elementos em concentrações baixíssimas, que a gente chama às vezes de concentração traço. E como é que é feito? Então, a parte por milhão é muito simples, é a massa do componente na solução, ou no meio que estiver estudando, dividido pela massa total da solução, ou do meio, tudo bem? Tudo isso multiplicado por 10 elevado a 6. Então, veja que nada mais é do que uma relação entre massas, né, e normalizado por milhão, porque 10 elevado a 6 é milhão. Já ppb é exatamente o mesmo raciocínio, só que 10 elevado a 9, então normalizado por bilhão. Não é? Então, eu diria que a coisa fundamentalmente importante aqui é que a unidade da massa da substância de interesse, ela tem que estar exatamente a mesma unidade da massa total, onde aquela substância está sendo estudada. Então, se a massa da substância estiver em grama, a massa do todo também tem que ser grama. Se tiver em miligrama, a massa do todo tem que ser em miligrama. Porque percebam que vai haver uma anulação das unidades das massas, e no final das contas, ppm e ppb são concentrações adimensionais. Né? Então vamos a um exemplo para aplicar esses conceitos. Uma das formas de medir o grau de intoxicação por chumbo em seres humanos é a determinação de sua presença nos cabelos. A OMS estabeleceu que o nível máximo permissível sem risco para a saúde é de 50 ppm. Numa amostra de 2 gramas de cabelo de uma mulher de 35 anos, foram detectados 4 microgramas de chumbo. O nível de chumbo no cabelo desta mulher está dentro do limite aceitável, segundo a OMS? É isso que a questão quer saber. Então, o que foi dado foi que foi encontrado 4 microgramas de chumbo no cabelo da mulher. Em quanto de cabelo? Em 2 gramas. Então, a gente precisa fazer o cálculo da quantidade de ppm para poder depois comparar se está acima ou abaixo dos 50 recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Então vamos começar. Como o que se quer ppm, então vai ser a massa do componente na solução dividido pela massa total da solução vezes 10 elevado a 6. Nesse caso aí não é uma solução, né? O cabelo não é considerado uma solução. Mas como eu já tinha dito antes, do mesmo jeito que pode ser calculado para a solução, pode ser calculado para qualquer outro material. O importante aqui, então, é que a gente entenda que a massa do chumbo ela está em 4 microgramas. Só que eu já tinha dito anteriormente que a gente precisa fazer a mudança dessa unidade. Por quê? Porque a massa do cabelo está em gramas. Então, são 4 microgramas de chumbo para cada 2 gramas de cabelo. Então, a gente tem que fazer essas unidades ficarem compatíveis. Então, a gente sabe que 1 grama equivale a 1000 miligramas e que 1 miligrama equivale a 1000 microgramas. Portanto, 1 grama equivale a 1000 vezes 1000 microgramas. Então, a gente pode dizer que 1 grama equivale a 1 milhão de microgramas, ou 10 elevado a 6. Portanto, quantos gramas vai equivaler? 4 microgramas. Regrinha de 3 simples, não é? Então, vai ficar da seguinte forma: x vai ser igual, então, aos 4 microgramas dividido por 1 milhão. Logo, 4 dividido por 10 elevado a 6. Percebam que a gente conseguiu deixar as unidades compatíveis, portanto, podemos cortar aqui as unidades. Não é? Logo, a unidade que restará será grama. Por quê? Porque na regra 3 a gente já sabe que é unidade embaixo de unidade. Então, ficaremos então com 4 vezes 10 a menos 6 gramas. Achei melhor deixar dessa forma porque fica mais fácil de fazer os próximos cálculos. Então, a única coisa que eu fiz foi 10 elevado a 6 está aqui positivo, dividindo 4. Então, ele sobe
negativo multiplicando. Tudo bem? Então, no final das contas, a gente chegou à seguinte conclusão, que 4 microgramas equivale a 4 vezes 10 elevado a menos 6 gramas. Então, agora a gente pode jogar na fórmula. Então, vai ser 4 vezes 10 elevado a menos 6 gramas do chumbo, que é o que nos interessa, dividido por 2 gramas de cabelo, né? Conseguimos deixar as unidades compatíveis e multiplicamos então por 10 elevado a 6, visto que a gente está trabalhando com partes por milhão. Corto. Então, fazendo o cálculo chegamos a 2 ppm. Então, observe que 2 ppm está abaixo dos 50 ppm, posto como limite pela OMS. Logo, em tese, essa mulher não deve apresentar a intoxicação por chumbo. Então é isso, gente. Até a próxima.